Agora, pastor, e também é justo imaginar, e é muito legítimo, que as pessoas queiram passar mais tempo com as suas famílias, queiram ter pelo menos 2 dias de folga semanal. É o que acontece na maioria dos países. O senhor disse que isso teria que ser feito por meio de negociações coletivas, mas a verdade é que o trabalhador brasileiro já vive há muito tempo nessa situação e não consegue evoluir, não consegue progredir para uma negociação que o dê mais dias de folga ou um pouco menos horas de trabalho, isso sem contar o tempo de deslocamento. Não é utópico achar também que ele vai chegar em condições melhores de trabalho apenas por meio de negociação coletiva, sendo que a ponta trabalhadora normalmente é a mais fraca? O que nós temos no Brasil hoje? Nós temos uma jornada média de 38,4 horas por semana. Está bem longe dos 44. E como é que ela tem sido acertada? Através de negociação coletiva. Com todas as precariedades que existem no mundo sindical, a gente reconhece isso. Agora você levanta a questão da qualidade de vida dos trabalhadores. Todos os méritos dessas propostas são muito humanos. São muito humanos. Essas propostas têm objetivos muito meritórios. Nós não estamos discutindo e não há como discutir isso aí. O que se discute é o método de chegar nesse processo. O Brasil tem chegado aos poucos, gradativamente, nesse processo através da negociação coletiva. Se você fizer uma conta certa, você vai ver o seguinte: a força de trabalho no Brasil é de 108 milhões de pessoas hoje. Essas medidas aí vão atingir quem trabalha formalmente com carteira assinada, debaixo da CLT. Quantos são as pessoas que trabalham nessas condições de carteira assinada? Entre empregados, domésticos, eventualmente algum conta própria que está registrado, né? Isso dá mais ou menos uns 32%, 33%. E dentro desses 32%, 33%, que é um número bem menor do que os 108 milhões, né? Bem menor. Dentro desse número ainda tem várias atividades que já estão trabalhando menos de 44 horas, estão próximo desse 38,4, que é a média. Isso já está ocorrendo. E está ocorrendo de uma maneira que é viável. Se você vai impor, por lei, uma jornada única para setores diferentes, o que serve para a farmácia não serve para o supermercado, não serve para a pecuária, etc., etc., nós vamos ter que enfrentar aquelas reações, aqueles ajustes que as empresas terão que fazer. Enquanto que por negociação, não há isso aí. Tudo funciona normalmente. Então, o caminho é esse. Agora, não se discute que os propósitos são ultrameritórios. O que se discute é que o método é artificial e é prejudicial principalmente aos trabalhadores e aos consumidores, às famílias, de um modo geral, que vão pagar a passagem de ônibus mais cara, vão pagar alimento mais caro, ou vão ver até seu emprego evaporar. Pessoal, não saia daí porque esse vídeo está interessante, meus amigos. Porém, aqui, antes de mais nada, eu quero agradecer a cada um de vocês pela sua audiência, pela sua participação aqui em nosso canal. A opinião é sua, é muito gratificante ter você aqui. E eu ficarei bastante grato mesmo se você puder deixar o seu like aqui nesse vídeo, compartilhar esse conteúdo para mais e mais pessoas, tá bom? E peço também para que você fique comigo aqui até o final, para que no final também você faça a sua análise e deixe nos comentários o que você acha de tudo isso. Nos países em que isso foi utilizado, eu não sei se terminaram com a escala 6x1, mas a redução de jornada, que é outra proposta tanto da PEC quanto do projeto de lei, provavelmente de 44 horas para 40 horas. Esse modelo sim foi adotado em outros países. Ele foi bem sucedido? Quais são as experiências bem sucedidas versus as mal sucedidas? E há um limite também de dias trabalhados e dias de folga na experiência internacional? Em 190 países, isso foi feito através de negociação coletiva. E o que a negociação coletiva levou em conta? Levou em conta o que eu acabei de falar, que são as especificidades do setor. Quais são as especificidades mais importantes para levar em conta? Primeiro, é o ritmo de trabalho nesse setor. Tem setores que trabalham só durante o dia, outros trabalham só durante a noite, alguns fazem 24 horas, outros não fazem, uns fazem 365 dias por ano, outros não fazem o ritmo. Esse é o primeiro fator que leva em conta na negociação. O segundo fator, que é muito importante, é a produtividade do trabalho, ou seja, quanto que se produz numa hora de trabalho. E em todos esses países em que houve redução de jornada,
Primeiro, houve melhoria da produtividade, depois, redução de jornada. Aqui no Brasil, eu tenho ouvido o argumento contrário, que primeiro nós vamos reduzir a jornada para então chegar numa melhoria da produtividade. Isso é utópico, isso não vai funcionar nunca. Quais vão ser as consequências no Brasil, pastor, e na sua visão? Porque parece, quando a gente fala com parlamentares, tanto da direita quanto da esquerda, todos são mais ou menos unânimes em dizer, olha, esse projeto vai passar, é ano eleitoral, seria muito impopular você votar contra a redução de jornada. Quais são as consequências, a seu ver, para a economia brasileira? Os parlamentares caíram numa verdadeira armadilha. Porque o parlamentar que vota contra um projeto desse, ou mesmo uma PEC, ele corre o risco de não se reeleger em outubro. Isso é muito sério para a vida do parlamentar. É muito sério, é uma armadilha em que eles entraram. Eu tenho conversado muito com parlamentares que entendem que as consequências serão perversas para os trabalhadores brasileiros. E eles até aceitam e entendem bem isso aí, mas eles estão numa sinuca. Porque se eles votarem contra, eles perdem a eleição. Ou seja, esse é um assunto para ser discutido com calma e para dar a oportunidade para o parlamentar votar conscientemente com seus valores, tem que se tirar fora do ano eleitoral. Não tem cabimento discutir um assunto desse e colocar o parlamentar nessa arapuca. E agora o projeto de lei está dando até um prazo bastante curto para eles resolverem, que é 45 dias. Então, isso, no meu entender, é muito desgastante para o parlamentar e não é bom para o país. Por quê? Porque se eventualmente essa proposta passar, reduzindo para 40 horas ou para 36 horas, nós vamos ter um aumento de 22% da folha salarial no caso de 36 horas e 10% da folha salarial no caso de 40 horas. Nos dois casos, isso não vai ser absorvido pela grande maioria das empresas. Pode ser que uma ou outra consiga absorver. Então, o que vai acontecer? As empresas vão procurar fazer um ajuste. E existem 4 tipos de ajustes que podem ser utilizados. A empresa pode simplesmente passar isso para os preços dos bens e serviços que ela produz. Isso gera inflação. Ou então, ela pode simplesmente começar a despedir o trabalhador que ganha mais, que custa mais, e contratar o trabalhador que custa menos. Isso dá informalidade, não é bom para o trabalhador. Inflação é horrível para o trabalhador. Rotatividade não é bom para o trabalhador. Em terceiro lugar, um terceiro ajuste pode ser feito através de automação. A empresa que puder, depende da atividade, vai aumentar o seu capital em termos de tecnologia. Isso pode dar dispensa de empregado ou rotação de empregado. Também não é bom para os trabalhadores. E, finalmente, uma empresa que tem planos para expandir bastante, ela pode cortar esses planos. Ou mesmo aquilo que está funcionando atualmente, ela procurará enxugar. Ou seja, reduzindo a escala, vai reduzir o PIB, porque a produção do PIB final é produto, é soma de todas as produções das empresas. Então, são 4 ajustes, nenhum dos ajustes é benéfico para o trabalhador. E pode ocorrer que esses 4 ajustes sejam utilizados ao mesmo tempo. Então, nós estamos diante de um projeto que o grande prejudicado aqui será aquele que vai ter que pagar os produtos mais caros, é a alimentação, é a tarifa de ônibus, etc., e arcar com as outras consequências. Bom, pessoal, é isso. Lembrando aqui, meus amigos, que o nosso canal, a opinião é sua. Então deixa aí o seu comentário, a sua opinião a despeito de tudo isso. Pra gente é gratificante mesmo ter aqui o seu engajamento com o seu comentário, tá bom? Quero agradecer também, mais uma vez aí, a sua participação aqui em nosso canal, tá bom? A sua audiência nessa tarde de sexta-feira, tá bom? Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.